Aleluia. E quando vai fazer alguma coisa, o céu reconhece quem é quem. E eu fiquei feliz com esses dois adoradores que louvaram aqui ao Senhor. Deus possa continuar abençoando esse dom maravilhoso, amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Todos vontade de amém? Amém. Diz assim o texto: assim fez de passagem seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a este. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor. Você poderia dizer comigo assim? Ainda falta. Ainda falta. Vamos lá, gente. Ainda falta o menor. Detalhe: menor não é um nome, menor é um pronome. Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Diz Samuel: manda chamá-lo, nós não assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e fez entrar, e ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Diz o Senhor: levanta-te e unge, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ainda no capítulo 16, no versículo 23, diz assim: então Davi, perdão, irmãos. Versículo 16: durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para teus irmãos uma éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva eles lá no acampamento a teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante. Versículo 23: Davi ainda estava falando com ele, e veio subindo o exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu. Conforme aquelas palavras Davi ouviu, quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiu diante deles. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel, e a quem matar, o rei acumulará grandes riquezas e dará sua filha, e a sua casa será livre de imposto. Perguntou Davi aos homens que estavam perto: que fará ao homem que matar esse filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu? Somente tem aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, ainda na tua presença, Senhor, nós vamos nesta noite pensar na tua palavra, meditar na tua palavra. Fala conosco, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Meus irmãos, o irmão que fez a leitura aqui da congregação, se não me engano, Jardim Infância, é isso mesmo? Isso, irmão, né? Ele falou sobre Pedro. E quando nós lemos a Bíblia, é normal, é comum a gente se encantar com os feitos de alguns homens de Deus. Nós vemos que Elias tinha uma autoridade fora do comum. Era um homem que tinha literalmente uma intimidade tão grande com Deus, e ao ponto dele empenhar a sua própria palavra sobre a minha palavra, não haverá chuva. Um homem de autoridade, fez fogo aí do céu. Quando nós olhamos para Daniel, que tomou uma postura numa nação onde ele era cativo, ele assumiu a postura de buscar a Deus, e até mesmo mediante um decreto do rei, ele continua buscando a Deus. Ele assumiu uma identidade de Deus, e mesmo que o decreto do rei fosse a pena de morte, Daniel ainda continuou a buscar a Deus, homem de posição. Quando nós olhamos Paulo,
né? Um homem desbravador, um visionário, um homem à frente da sua época, um homem inteligentíssimo. Todo o bojo doutrinário hoje passa pela mão de Paulo, tirando a pessoa de Jesus no Novo Testamento, a pessoa mais importante da Bíblia. Foi ele que deu toda a complação para a consagração, para as regras, as normas litúrgicas da igreja. Quem? O apóstolo Paulo. E quando eu olho para Davi, Davi me encanta, porque eu vejo em Davi algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, eu vejo em Davi alguém que não nasceu para ser. No contexto da sua família, no contexto da onde ele estava, dentro da sua casa, Davi era alguém que não tinha condições de chegar a lugar nenhum. Nós vemos que Davi era um moço que tomou um serviço para fazer, que não era um serviço de muito glamour, que não tinha muito, não colocava ele numa condição de um grande status. Olha o trabalho que ele está fazendo. Não, ele cuidava de poucas ovelhas. Mas Deus, que é um Deus que gosta de contrariar as expectativas humanas, esse Deus, que é o meu Deus, é o seu Deus, ele tem por costume de pegar aquilo que não é e confundir aquilo que acha que é. Deus tem o costume de olhar para alguém que está lá atrás, que está no anonimato, que não tem expressão, e ele olha e diz: gostei de você, te escolhi para uma grande obra. Você é pequeno, você não tem know-how, você não tem peso no teu nome, mas tem uma coisa: eu olhei para você e gostei de você. Aleluia. Quem é escolhido de Deus, levanta as suas mãos, porque o Deus de Davi está aqui nesta noite. Aleluia. Vemos em Davi alguém que tinha um coração voltado à adoração, ao louvor a Deus. Era um rei, um guerreiro, e também tinha o seu coração voltado a Deus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem que dentro da sua casa, ele não tinha a predileção do seu pai. Ele não tinha um lugar a fazer, a paliar com os seus irmãos. Seus irmãos estavam sempre no exército, estavam mais perto do rei. Eram homens que tinham lugares de destaque. E Davizinho não fazia parte desse ciclo. Davi estava lá no pasto, dando de poucas ovelhas. E a Bíblia vai dizer que Deus decide dar uma orientação para Samuel. E Samuel está ali e recebe a orientação: ei, desce a casa de Jessé, porque eu tenho provido o rei. A história você conhece. A Bíblia vai dizer que passa o primeiro filho, passa Abinadab, Jessé, passa Eliabe, Samuel foi olhando para Eliabe e disse: esse aí certamente tem todo jeito de rei, tem todo esse tipo de rei. Mas Deus disse: não é esse não. Não é esse não. Não vá pela aparência, porque o meu crivo de olhar ainda é outro. E aí foi aquela situação. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. E quando acabaram os seus mancebos, e Deus estava ali, irmão, porque quem consagra, quem aponta é Deus. Existe um apontamento que eu posso fazer, mas existe um apontamento que vem de Deus para a vida de alguém. Existem coisas que eu posso gostar, que pode me afagar o meu coração, e eu posso dizer comigo mesmo: é esse. Samuel errou, Samuel já foi, olhou para ele e disse: é esse. E Deus: opa, você está errando. Era profeta, era homem de Deus, mas errou. E Deus disse: ei, eu não olho pelas lentes da sua ótica, eu não olho como você vê. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Davi, quando Samuel pergunta para Jessé: acabaram os teus filhos? Ele vai dizer: não acabou não, tem um menor ali. Você vai observar que Davi, que o Jessé não fala o meu filho Davi, tem um menor. Sabe aquele? Tem aquele lá, mas aquele, tipo, aquele não serve. Aquele não serve para estar aqui. Mas Deus, olhando a reunião, diz assim: está todo mundo aí querendo
está nessa reunião aí, e está todo mundo aqui querendo se aparecer nessa reunião aqui, mas tem uma coisa: quem eu vou apresentar ainda não chegou. Quem eu quero, o motivo de você estar aí ainda não chegou. Não adianta GC querer dar jeito, não adianta que ele abre se apresentar, porque a unção só desce debaixo da minha palavra. Quem determina sou eu, a palavra quem dá sou eu. E Deus disse: não é ninguém aí, manda chamar o menor. Aleluia, Deus. Davizinho chega, e a Bíblia vai dizer que Davi é ungido no meio dos teus irmãos, e o Espírito de Deus vem sobre Davi. Pastor, eu não estou entendendo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Quando eu estava meditando esse texto, para trazer essa palavra aqui nessa noite, Deus começou a falar comigo sobre os desafios da unção. Deixa eu dizer algo para você. Que coisa mais linda foi Davi entrar na casa do seu pai, ver ali os seus irmãos, ali Davi já era alguém mais rechaçado, era o menor, mas Davi vê uma situação acontecer que ele não esperava. Ele olha para Eliabe e diz assim: ele tem que ser ele, porque o lugar que ele ocupa é melhor do que eu, e eu estou aqui. E daí Samuel olha assim: você está aí, dobra o joelho, porque a partir de hoje eu estou consagrando, te ungindo a rei de Israel. Pastor, não estou entendendo. Eu estou dizendo para você nessa noite: você está aqui, meu irmão. Talvez você está aqui olhando uma situação e você não tem chance, não tem como, mas o Espírito Santo de Deus me autoriza a dizer para alguém: ei, enquanto você está distante, eu estou trabalhando lá. Você não tem voz para falar lá, mas a minha voz vai ecoar lá. Manda chamar ele, manda chamar ela, porque o meu negócio é com o menor. Você pode levantar sua mão, meu irmão, porque se você é pequeno assim como eu, os céus estão te escolhendo nessa noite. Para que, pastor? Eu me atrevo a dizer: para algo muito grande, mas eu não sei, é você mesmo. Eu não posso, é com você mesmo. Eu não tenho condições de chegar, é com você mesmo. Eu não tenho patrocínio, eu não tenho apadrinhamento, é com você mesmo. Você só precisa de uma coisa: do que? Da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Davi vai ser ungido. Ele é ungido. E o que me chama a atenção é que quando nós pensamos no cenário na casa de Jessé, os irmãos de Davi já estavam com Saul, já estavam do lado de Saul. E quando chega Davi e é consagrado, dá um problema em casa, porque a unção, ela traz alguns problemas. Quando nós pensamos, nós espiritualizamos ao ponto de pensar que a unção é só poder. Não é só isso aí. A unção traz um peso, traz responsabilidade muito grande, traz sofrimento. E a Bíblia vai dizer que Davi é ungido, algo muito lindo. Só que a vida de Davi não muda ali. Davi vai voltar para o passo. Os seus irmãos Eliabe e Abinadab estão servindo perto de Saul. Davi tem a unção, mas não tem a posição. Davi tem a promessa de Deus, mas está em lugar de isolamento. Não está no lugar de destaque. No lugar de destaque estão os seus irmãos, estão os teus irmãos mais velhos. E a Bíblia vai dizer que há uma situação a qual o pai de Davi chama Davi. Jesus chama Davi e fala assim: escuta, a guerra está lá. Leva pão e queijo para os seus irmãos. Davi está chegando no campo de batalha, sem querer fazer maldade nenhuma. Ele vai levar pão e queijo para os seus irmãos. A primeira coisa que ele chega e ele vê alguém afrontando o exército do povo de Deus. Ele ouve a afronta do filisteu, ele
ele para, olha e fala assim: oh, cara, eu estou vendo alguma coisa aqui, o que é isso aqui? E aí ele é informado: é uma afronta. Tem um gigante que se levanta há 40 dias. E há 40 dias nós estamos aqui acuados com medo. E o pedido dele é: dai-me um homem. E Davi fala: ah é? Ele pede dar um homem. Para quê? Para guerrear com ele. Porque se um homem aceitar o desafio, não vai precisar o exército entrar no campo de batalha. E aí vai resolver no mano a mano. Quem ganhar, ganhou. Se o filisteu ganhar, o Israel é subjugado. Se o judeu, o israelita ganhar, nós subjugamos os filisteus. E a Bíblia vai dizer que Davi olha assim e fala assim: escuta, mas qual é o prêmio que vai se dar para quem ganhar desse gigante aí? A primeira coisa que ele vai ouvir: esta pessoa vai se assentar na mesa do rei. Segunda coisa: essa pessoa vai ter isenção de imposto e vai casar a mão da filha do rei, vai se casar a esse campeão. Alguém se habilita? Tem muito benefício, mas quem se habilita diante do desafio? E quando os irmãos de Davi vê que ele está conversando, prospectando a vitória, os irmãos de Davi vai dizer assim: quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção. Veja bem que a unção de Deus na casa de Jessé trouxe no coração de Eliabe uma rejeição para Davi. Eliabe não aceitava Davi como ungido de Deus. Então quando ele vê Davi ali naquele cenário de guerra, ele vê do exército, ele vê que eu enquadro Davi: ei, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar.